Talk de hoje é o diretor da sucursal de Brasília do jornal Correio da Manhã, Rodolfo Lago. Colunista do Congresso em Foco, tem 37 anos de jornalismo, dos quais 36 são dedicados à cobertura dos temas políticos, especialmente no Congresso Nacional. É sócio do Imagem e Credibilidade, que produz os programas JBR News e Brasília Já. Rodolfo é formado pela Universidade de Brasília e já passou pelos principais veículos da imprensa brasileira, como os jornais O Globo, Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, Jornal de Brasília e revistas Veja e Isto É. Entre outras premiações, venceu o Prêmio ESSO de Jornalismo no ano 2000, com a equipe do Correio Brasiliense, pela série de reportagens que levaram à cassação do ex-senador Luiz Estevão. Do bloco, desse bate-papo, desse Planatal com o jornalista Rodolfo Lago. Rodolfo, agora eu vou aproveitar para tirar uma dúvida sobre aquela reportagem aí que foi Prêmio ESSO. O caso teve repercussão a partir da apuração de vocês ou já havia algum tipo de investigação da Justiça anteriormente? Porque eu faço essa pergunta porque nós tivemos vários episódios de apurações do passado que começou com jornalismo e depois entrou MP, Justiça, e hoje acontece exatamente o contrário. A maioria das histórias surgem na Justiça e a imprensa vai atrás. Esse especificamente do Luiz Estevão surgiu com vocês? Surgiu a partir do trabalho de vocês? Sim, esse caso surgiu a partir das primeiras reportagens que foram feitas pelo Antônio Vital e pela Ana Maria Rossi. Aquilo começou a ganhar vulto, a crescer. Daí o Ministério Público de São Paulo começou a investigar, quando também ganha relevo o trabalho aí em São Paulo, enfim, é preciso sempre fazer justiça a isso, ao Fausto Macedo, lá do estado de São Paulo, e começou a levantar essas informações também no Ministério Público, mas antes o Ministério Público de São Paulo começou a investigar isso a partir das informações do Vital e da Ana Maria Rossi. O que era comum, né, Rodolfo? Muitas apurações da imprensa, e você também tem essa leitura de que hoje em dia inverteu ali, até porque a gente está nessa carência, né, em virtude até do mercado de repórteres investigativos, reportagens investigativas, né? Com certeza, né? Com certeza. Sim, infelizmente houve uma inversão, né? E isso é uma coisa que eu acho que precisa de fato de uma reflexão, né? Os repórteres hoje parece que ficam muito dependentes, né? Desses papéis, desses documentos, né? O Noblar, no Correio Brasiliense, ele criticava muito isso, né? Eu não quero um repórter que entreviste documentos, eu quero um repórter que entreviste pessoas, que busque informações, né? E isso tem um risco, né? Por exemplo, eu acho que no caso aí, de pegar aí um exemplo disso, né? Em muitos casos, é a própria Operação Lava Jato, né? Quer dizer, então, de repente, quando se descobriu ali todo aquele esquema que havia ali, né, de combinação, né, de sentença, né, do Sérgio Moro com os procuradores e vice-versa, tal, ficou claro que, enfim, você estava correndo um risco muito grande de estar sendo usado nesse processo, né? Se você era só o receptor de uma informação que não era tua, né? Era dos procuradores, do juiz e tal, e você somente pegava e publicava aquilo, né? Então, na verdade, isso é um negócio que a gente precisa tomar cuidado. Não é que os repórteres de antigamente não corressem o risco de cair nessa esparrela, sempre correram, né? Todo repórter sabe que ele é usado pelas suas fontes. Isso daí não há a menor dúvida disso, né? Ninguém passa uma informação de graça, todo mundo passa informação com algum interesse nas consequências que essa informação
vai trazer, né? Mas quando você é o dono da apuração, né, você, eu acho que fica um pouquinho menos sujeito a virar vítima disso do que quando você é simplesmente o receptor dessas coisas, né? Então isso é um problema. E está relacionado, sem dúvida, como você falou, a precariedade, né, do atual jornalismo, a diminuição do tamanho das redações, né, enfim, esse processo que levou à cassação do Luiz Estevam é um processo de um ano de publicação de matérias, né, desde a primeira até o anúncio da cassação, você tem um ano de publicação de matérias, né? Quando eu, o Olímpio e a Denise também, lá no Correio, publicamos as matérias a respeito dos precatórios do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, né? Também foi mais de 6 meses de publicação de matéria, né? Então, esses processos são demorados mesmo, né? Então, você querer ter essa velocidade da instantaneidade da internet hoje pode ser um problema, né? Às vezes precisa ter paciência para conseguir trazer uma informação de qualidade, né? Perfeito. Tinha muito mais labor aí. 1 ano, 6 meses trabalhando em cima de uma história, sabe? Exigia muita É. concentração, muito trabalho. Agora, só para pegar o gancho ainda nesse assunto, vocês foram processados nesse caso? E se foram processados, como é que ficaram os processos? Olha, eu fui processado pelo Luiz Estevam, se eu não me engano, 8 vezes, somente eu. Outros jornalistas lá também. Teve um determinado momento ali que eu encontrava o Luiz Estevam praticamente toda semana no tribunal e tal, ficava eu de frente com ele, enfim. Eu ganhei todos esses processos e tal, que na verdade, enfim, e a gente sabe disso, né? Isso na verdade, muitas vezes não é o cara não faz com o propósito de ganhar, né? É só com o propósito de dar uma resposta e de intimidade, criar dificuldade, né? Sabe que vai encher seu saco, sabe que vai gerar um gasto com o advogado, enfim, né? Mas é do jogo, né? Nessas horas. Que bom que você ganhou. Agora sim que a Ana está na sala. Ana Talk, vamos lá. Oi, Rodolfo. Eu quero fazer minha pergunta também baseada em tudo que já foi falado aqui. Você falou muito sobre a mudança que ocorreu, né, com as redes sociais, com a internet, tudo que veio, né? E agora que entrou nesse assunto também sobre a mudança na apuração, a minha pergunta era exatamente isso. Quais são as mudanças mesmo que aconteceu no jornalismo, no fazer jornalismo? Não quando a gente entra em méritos de mídias, né? Mas no fazer. O que mudou no processo da apuração, o que mudou no processo da escrita, o que mudou no processo da qualidade de uma matéria, porque quando eu estava na faculdade, eu ouvia muito falar que o fazer jornalismo não mudou, mas quando eu escuto histórias como a sua, como a do Leonel, do Valmor, eu vejo que ocorreu mudança sim, então não é isso que não ocorreu mudança no fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas mudanças e os pontos positivos e negativos, né, dessas mudanças. Eu acho assim, sendo assim, a principal mudança, eu acho que ela está relacionada, né, à velocidade, né, e com vantagens e desvantagens, né? Eu acho que a grande vantagem para o público leitor é a capacidade que hoje ele tem de acompanhar as coisas muito mais perto do momento em que elas acontecem, né? Do momento em que elas ocorrem, né? Quando a gente começou, né? Leonel e eu somos mais ou menos contemporâneos, né? O que você tinha? Você tinha ali a informação de primeira mão, né? Que, como se diz, ela era dada na época pelo jornal, né? Então, o jornal era que te dava a informação de primeira mão
que era aquela notícia, enfim, mais básica ali das coisas. Um dia depois daquilo acontecer, né? E as revistas semanais, então, te davam a informação de segunda mão, que seria o quê? O aprofundamento daquilo, né? A análise, as causas, as consequências, os detalhes, os bastidores e tal, as explicações maiores de por que que as coisas aconteciam, enfim, né? Esse era o processo. Esses novos meios, né? A entrada aí do jornalismo digital, mudaram isso daí, né? E geraram uma crise, né? Que ainda não está bem resolvida de como é que as coisas aí se dão. O jornal de primeira mão, ele é esse jornalismo online na internet, imediato, direto, que você recebe a coisa segundos depois que ela acontece, né? O que levou o jornal impresso a ter que mudar um pouco o jeito de fazer as coisas, né? Para fazer o jornalismo de segunda mão, que era das revistas, né? E aí, então, os jornais, no primeiro momento, até eu acho que se tornaram melhores. Por exemplo, esse momento aí do Correio Brasiliense é um pouco esse momento, né? Os jornais ganharam essa relevância de fazer essa reportagem mais aprofundada, e eles cresceram, ficaram melhores e tal. E gerou uma crise, eu acho que hoje ainda é uma crise grande, com as revistas, né? As revistas ficaram... Qual a função das revistas, né? Eu depois, na Veja e na Isto É, comecei a viver muito isso, né? Essa pressão. O Leonel deve também ter sentido isso. Quer dizer, no momento que você deixou de ter essa função de fazer o jornalismo de análise, de explicação e tal, você tinha que ser sempre exclusivo. Tudo que você fizesse tinha que ser furo. O que gerou uma pressão insana, né? Porque você não vai conseguir isso toda semana. É impossível conseguir isso toda semana. E as revistas queriam que você conseguisse isso toda semana. E esse processo se tornou e ainda é um pouco, né? Eu acho, nas revistas, uma coisa enlouquecida, né? Que você não tem como fazer isso, né? Aí, o que eu acho que tem também de prejuízo por outro lado, que é a história do jornalismo online e do jornalismo instantâneo. É, é, como diz o ditado, né, a pressa é inimiga da perfeição, apressado come cru, né? Muitas vezes, nessa pressa de publicar, essa corrida que na minha cabeça não faz muito sentido, em dar segundos antes, eu dei a informação segundos antes do outro, né? Como se todo mundo passasse o dia inteiro na frente do computador olhando notícia, e ninguém faz isso, a não ser nós mesmos, jornalistas, né? Isso, para mim, não faz o menor sentido, entendeu? O importante não é dar a notícia primeiro que todo mundo, o importante é dar a notícia melhor que todo mundo, entendeu? Muito provavelmente, a pessoa não foi informada do que está acontecendo exatamente por quem deu a notícia primeiro. Ela recebe aquilo, de alguma forma, pelas redes sociais hoje, né? Alguém compartilha, E aí, se aquilo é um negócio que interessa ao cara, ele não vai buscar quem deu primeiro, ele vai buscar quem está explicando aquilo melhor que o outro. Então, todas as vezes que eu trabalhei em site, no Congresso em Foco, no Fato Online, né, eu brigava por isso. Eu não quero dar primeiro, eu quero dar melhor, pô. Se eu dou melhor, eu viro referência sobre aquele assunto, pô. Não vejo, sinceramente, sentido nenhum nessa correria hoje que tem em muitas redações para dar primeiro, entendeu? Dá primeiro e dá mal, né? Dá primeiro e dá de forma apressada. Muitas vezes erra. Não é raro você ver o cara depois ter que corrigir o que tinha acabado de noticiar,
porque não estava certo, porque estava errado. Pô, espera um pouco ali, houve um troço. Quando esse processo começou, um negócio que me incomodava pra caramba ali no Congresso, e ainda me incomoda, que era o seguinte: tinha uma reunião fechada, né? E aí é ali que você ia colher os bastidores daquela reunião fechada, né? Porra, em vez de ter tempo de sentar, de procurar os caras, entendeu? Descobrir o que que os caras estavam, o que que disseram, o que nego disse, o que o fulano falou e tal, parará. Não, pegava o primeiro sujeito que saía lá daquela reunião, aquilo que o cara falava e pronto. Você achava que o assunto estava resolvido. Pô, jornalismo de má qualidade, cara. Jornalismo de má qualidade. Você está sem som, Leonel? Aqui. É o chamado jornalismo declaratório, né, Rodolfo? Exatamente. Você pega a declaração dos governistas, dos oposicionistas, de um grupo, de outro, na bancada ou de outra. Os caras falam o que querem, dizem, claro que não dizem a realidade do que está acontecendo na negociação política, e viram um jornalismo declaratório. É isso. É isso aí, Leonel. Enfim, e aí, muitas vezes, pela pressa ali de querer dar logo, de querer dar. Você não apura bem, você não apura direito, entendeu? E aí acha que pronto, está resolvido o negócio, entendeu? 2 minutos depois da reunião terminar, eu ouvi o cara lá, meti 2 aspas e pronto, acabou, porra. Os caras ficaram 4 horas reunidos lá dentro, entendeu? Um pau quebrou, entendeu? E ninguém vai ficar sabendo daquilo direito. Nos debates, dois pontos sobre essa questão que foi abordada, sabe? Tem alguns debates aí que indicam de que forma, quais profissões foram muito atingidas e transformadas pela tecnologia. Eu vejo o jornalismo assim como a número indiscutível, assim. O que aconteceu com o jornalismo em virtude da tecnologia foi exatamente isso que está sendo comentado agora. Assim, essa mudança precarizou, sabe? Essa questão da insanidade de dar primeiro, eu já vi situações de um colega meu ser demitido de um portal de notícia porque saiu o resultado da reunião, era uma greve dos Correios, e aí o portal desesperado para manchete, o que aconteceu? Um colega, sem querer, bateu na tomada e descarregou o computador dele. Aí os outros portais deram, e o cara foi demitido. Ele me falou, me demitiram, porque assim, pô, eu pensei assim, pô, o chefe desse cara sabe que é uma insanidade que ele está cometendo, sabe, assim. Primeiro, insanidade dessa correria de dar primeiro. Segundo, demitir um cara porque ele não subiu a manchete. Daqui a pouco a matéria estava lá, entendeu? Claro, Criou uma histeria. Eu acho isso uma briga sem sentido, né? Eu sempre falo isso, né? Você vai no médico, pô, vai lá no seu médico, no seu cardiologista e tal, e o seu cardiologista começa a conversar sobre política com você, enfim, todo mundo conversa sobre política e tal, mas antes de te receber, o cardiologista estava enfiado na internet, olhando o site para. Claro que não, né? Pô, ninguém faz isso. A única pessoa que faz isso no mundo é o jornalista, que passa o dia inteiro olhando aquele troço, entendeu? Então sabe, é uma competição boba entre nós. Única e exclusivamente uma competição entre nós. E boba, completamente boba. Eu trabalhava só um relato, eu trabalhava numa agência de notícias, e a proposta da agência de notícias de rádio era interessante. Atender as rádios do interior do país, comunitárias, universitárias. Então a gente produzia o material aqui de Brasília e mandava. E aí 2.000 rádios baixavam o material, o pessoal me ouvia do Iapoque ao Chuí, eu gostava daquilo. O cara tá lá no fim do... Pô, vi tua matéria. Aí um colega meu, da Folha de São Paulo, à época, subeditor, me perguntou como é que funciona essa agência de vocês. Eu mostrei para ele o relatório, as rádios que baixaram, os áudios que eu recebi e tal. Aí ele falou assim, isso que vocês fazem é jornalismo, o que a gente faz é para os colegas.
da Folha. A gente, a gente faz dos colegas. Rodolfo, assim, infelizmente, nosso tempo é curto, sempre te agradecer pelo espaço, pela sua agenda. Para encerrar, assim, eu queria que você deixasse uma recomendação, uma orientação para nova geração, a juventude que está chegando, que acredita no jornalismo. O que você diria para essa turma que está chegando aí, para manter em vigor esse nosso caminho quase romântico de continuar nessa labuta íngreme, mas... Não, vamos lá. Olha, é isso. Apesar de todas essas coisas que a gente discutiu, das mudanças, né, nos formatos, da atual precariedade, eu preciso dizer, eu acredito e continuo acreditando no jornalismo. Hoje eu estou trabalhando num jornal impresso, de novo, né? Um dos mais antigos do Brasil. Acabou de completar 122 anos o Correio da Manhã, né? Pô, estou empolgado, porque é super bonito isso, né? Eu acho que a gente viveu um momento na história da humanidade, agora bem recente, e que certamente vai marcar a gente aí por várias gerações, que foi a pandemia da Covid-19. Então, o que ficou, o que aconteceu ali? Quer dizer, antes da pandemia da Covid-19, o mundo estava indo por um processo muito louco de desacreditar, né, os meios tradicionais de comunicação e imaginar que eles não são mais necessários. Agora todo mundo é jornalista, todo mundo tem o seu veículo, né, o seu perfil nas redes sociais o meu perfil nas redes sociais é o meu veículo, é o meu jornal, e por aqui eu informo o meu público, e o meu público vai ficar sabendo das coisas, os jornais, e aí quando eu falo jornais, rádios, TVs, etc., tal, se tornam absolutamente dispensáveis, pode acabar com isso tudo. E a pandemia da Covid-19 mostrou o enorme perigo disso aí. Quer dizer, na verdade, isso passou a ser um tremendo faroeste, né? Uma terra sem lei, aonde você não consegue mais distinguir o que é verdade e o que é mentira, né? No momento que você teve uma pandemia, que, portanto, não distinguiu o que era verdade do que era mentira, passou a ser uma coisa que afetava diretamente a sua vida, a sua saúde, podia te matar, as pessoas foram atrás de novo de informação qualificada. E quem é que pode dar informação qualificada? Quem pode dar informação qualificada é quem se responsabiliza por ela, né? Os jornalistas, os jornais, as TVs, a imprensa de um modo geral, podem ter os mais variados defeitos, e tem, de fato tem. Só que eu tenho o meu CPF e a empresa onde eu trabalho tem o CNPJ dela, e a gente pode ser alcançado, né? Quando a gente pega aí as deep webs da vida, quando a gente pega aí os chats que permitem que o sujeito entre de forma anônima, quando a gente pega aí as coisas todas que a gente vê acontecerem aí, você não tem a menor responsabilização de quem fica ali propagando informação falsa, propagando mentira, e a gente sabe que isso está em vários níveis, né? Tem um monte de autoridade pesada fazendo isso, né? E nada acontece, aí você retorna, porra, será? Vem cá, o Estadão está dando isso, o Globo está dando isso, Coluna Esplanada está dando isso, Correio da Manhã está dando isso, e aí essa ratificação ela se torna importante. Então, eu acho que a pandemia da Covid-19 foi fundamental para o ressurgimento da importância do jornalismo. Essa ficha começou a cair na cabeça das pessoas. Eu sou um eterno otimista, mas eu acho isso. Excelente, Rodolfo. Muito bom o bate-papo. Queria alguém da equipe, mais alguma colocação, mais alguma pergunta antes de encerrarmos? O Leandro. Não.
O Leonel tá nos ouvindo? Estou ouvindo. Não, está tudo bem. Já estamos encerrando aí, né? Perfeito. Rodolfo, muito obrigado por sua participação. Um abraço no Rodolfo aí. Sempre conversar com você nos corredores, conversar com você nas pautas, sempre foi uma aula para a gente, tá? Muito obrigado pela participação e vamos em frente. Muito obrigado. Uma boa tarde, amigo. Eu que agradeço demais aí, poxa, é sempre muito legal a gente refletir sobre essas coisas e muito obrigado a vocês por essa oportunidade aí. Muito obrigado também de encontrar o Valmor, Leonel, meus amigos aí de longa data. Abraço, valeu. Obrigado. E os novos amigos, Carolina e o Tom. E o Arilton, né? Ariston. Grave esse nome, hein? Grave esse nome. Abraço. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.